Feliz sábado, Central de São Paulo. Eita, agora sim tá forte, né, amigos? O horário do café já foi, mas teve um lanche que a gente fez ali. E aí, graças a Deus, a gente está aqui revigorado em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. E hoje nós estamos aqui na casa dele para ter esse momento com ele, com os nossos amados amigos. Então eu quero que você se sinta em casa. Aqui nós temos pessoas também que podem auxiliar a vocês. Então qualquer falta que vocês sintam aí, ai tá frio, pede uma cobertinha. Aqui tem cobertinha para você. É sério, quem não sabe é sério, mano. Tem uma nem preparada para você. Então se eu levantar a mão, ela vai te trazer para que você se sinta confortável mesmo. Assim como você se sente na sala da sua casa, é nesse mesmo sentido, porque aqui é o teu lugar, aqui é a sua casa, é o seu lar. Então se levante, vamos adorar o Senhor. Você tem motivos para agradecer? Essa semana eu fiz 31 anos. Normalmente eu fico muito triste assim na semana do meu aniversário. Fico chateada, talvez pelo meu passado mesmo, pelas dificuldades aí que a gente enfrenta. Mas esse aniversário foi diferente, porque Deus tem ressignificado a minha vida, a minha história. Ele tem ressignificado o sentido do que é família. Ele tem ressignificado o sentido das minhas amizades. E foi o primeiro aniversário que eu posso falar pra você que eu passei muito feliz. Foi feliz desde o amanhecer, de tarde, de noite. E mais do que a presença de qualquer pessoa, é porque tinha a presença dele. Que essa presença não te falte nunca. Que esse amor perfeito não te falte nunca. Graça, esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Sobre a morte vencer. Aceitas com meus medos, enche meu viver.
salvar, restaurar, ressignificar, curar, resgatar para sempre. Jesus, Ele venceu, venceu. Amém, amém. É bom ter, né, essa certeza de que existe um Deus que morreu para te dar a salvação, para me dar essa salvação. Isso te traz paz, faz você viver de uma forma mais tranquila. Imagine você viver pressionado. Peraí, na verdade a gente sabe mais ou menos como é isso. A gente vive pressionado, seja no trabalho, seja em casa, seja em várias situações. Nós vivemos o tempo inteiro pressionados. E saber que existe um Deus que traz paz, isso não tem preço. Ele tirando um piano das suas costas todas as vezes. Viver em paz, isso é maravilhoso. Ter a certeza da salvação garantida para você. Isso te traz uma saúde mental, na verdade, né? Você vive mais tranquilo. Domingo que vem nós teremos, falando de saúde mental, uma feira de saúde. Vai ser no Parque da Aclimação e eu queria trazer alguns detalhes para você. Para quem quiser, para quem estiver em São Paulo, vindo, sei lá, de Porto Alegre, esteja com a gente no domingo, vai ser no dia 31, das 14 às 18 horas, tá bom? Domingo que vem, dia 31, no Parque da Aclimação, sábado, perdão, não é domingo, é no sábado, obrigado, tá vendo a loucura, deixa a gente, né? Sábado, dia 31, das 14 horas até as 18, feira de saúde no Parque da Aclimação, no Portão 2, tá? Então vocês chegarem lá, puxa, não tô achando ninguém? Portão 2, não esqueçam disso. O foco é justamente esse, saúde mental. Para vocês não esquecerem data de sábado para domingo, ter uma saúde mental legal, né? É bom. Sábado, dia 31, tá bom? Então fica o recado, o foco é justamente esse, sobre saúde mental. E agora, saindo de anúncio e entrando em uma outra coisa, entrando em ofertas, eu queria pegar o gancho de saúde mental para falar algo para vocês. No capítulo 73 do livro Testemunhos Seletos, volume 1, Ellen White, ela traz uma mensagem para a gente que eu acho muito legal. E eu esqueci, peço perdão. Podem se assentar. Agora que eu estou vendo vocês aqui, percebendo vocês em pé, perdoem-me, estejam à vontade. Testemunhos Seletos, no volume 1, no capítulo 73, vem falando algo que eu acho muito legal e eu queria muito compartilhar com vocês. Não vai falar de dinheiro, mas é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Ela diz o seguinte: no plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. Duplamente bendita. O que dá aos necessitados beneficia a outros, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Quando você se dispõe do seu tempo, quando você se dispõe de algum recurso seu, e recurso não precisa ser dinheiro, pode ser um livro, pode ser um abraço, pode ser o seu ouvido, pode ser um momento que você dá de atenção para alguém que precisa tanto. Ela fala que você, enquanto doador, é muito mais beneficiado. Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação de pecadores sem o auxílio do homem. Sabia, porém,
que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra que cultivaria a abnegação e a beneficência. O que ela quer dizer aqui? O homem, ele não pode ser feliz se ele não dispor de um tempo, de recursos, de algo para beneficiar outra pessoa. Provavelmente em algum momento da sua vida você ajudou alguém, você fez algo por alguém e aquilo te fez muito bem. Você lembra dessa sensação? Puxa, aquele dia eu estava na chuva e, nossa, tinha uma pessoa que precisava tanto, eu abri o guarda-chuva e fiquei do lado daquela pessoa. Qual o sentimento que você teve naquele momento? É isso. É esse momento. É essa felicidade de você proporcionar alívio para alguém, de você saber que você foi útil para alguém. E nesse momento nós temos essa oportunidade na forma de dinheiro. É claro que você não vai conseguir colocar outras coisas aqui no gasofilácio, então você pode apoiar com o seu recurso, para que esse recurso chegue a outras pessoas que talvez passe fome, ou que precise de um livro, precise de um ouvido, precise de um acolhimento, precise de algo. Esse recurso se transforma em coisas. E nós temos a oportunidade nesse momento de ajudar pessoas que estão em tantos outros locais. Nesse momento eu convido você a, nos gasofilácios que temos aqui, se deslocar, colocar o recurso aqui, ou, se você preferir, tem um QR Code, está aparecendo aqui para vocês agora, você pode abrir o aplicativo do banco, isso é importante, abre o aplicativo do banco, vai na parte de transferência, QR Code, você aponta para cá, tá bom? Puxa, Lucas, foi embora o QR Code, o que a gente faz? Tem o QR Code aí nos bancos na frente de vocês, vocês podem depois dar uma olhadinha lá, puf, bateu, tá tudo certo, vocês podem dar sequência. Se vocês quiserem fazer uma doação diretamente para a nossa igreja, no finalzinho você coloca o valor e coloca 7 centavos. Combinado? Se você quiser transferir diretamente para a igreja, 7 centavos no final do valor, e aí a oferta vem diretamente para a igreja. Tem também o 7Me, então fiquem à vontade, nós temos algumas formas de fazer a doação. Que Deus abençoe você, que esses recursos cheguem às pessoas e que muitas pessoas possam ser transformadas, porque nós nos dispomos um pouquinho para elas. Amém? Você pode se colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Somos gratos por Ele. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
levantar as suas mãos e declarar com toda a sua força, com toda a força que tem dentro de seus pulmões. Abra o seu coração nesse momento e declare assim, ó. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego desses pulmões, vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar ao Senhor. Pode cantar isso mais uma vez? Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar ao Senhor. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor está aqui, o Senhor anda conosco, o Senhor não nos desampara. E por isso nós vamos declarar mais uma vez em uma só voz. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, então vou levantar. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Amém, Jesus. Quantos nessa manhã estão com o coração agradecido? Quantos aqui podem fazer assim? Glória a Deus por isso. Não se envergonhe. Cante essa canção. Adore a Deus em todo o tempo, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é. E nessa manhã eu queria fazer um momento de oração um pouquinho diferente. Geralmente a gente revisita coisas ruins e difíceis da vida e a gente entrega no altar de Deus, e isso também faz parte da nossa caminhada. Mas nessa manhã eu queria te convidar, por esse breve momento aqui, pensar somente em coisas boas que aconteceram nessa semana e motivos pelos quais você pode dizer assim: obrigada, Deus. Obrigada, Deus. E eu quero que você repita: obrigado, Deus. Acho que você não está muito agradecido. Vamos tentar só mais uma vez. Obrigado, Deus. Nós estamos aqui nessa terra para ser luz. E Deus nos deu e nos dá todos os dias, enquanto a vida, oportunidades de louvar, oportunidades de agradecer. Se você tem um trabalho, agradeça.
Se você tem uma família, agradeça. Se você tem filhos, você agradeça. Se você não tem, agradeça. Se você tem amigos, agradeça. Se você tem uma comunidade para chamar de sua, agradeça. Em todas essas coisas, Deus se revela a você. E Ele quer se revelar a você nessa manhã através da gratidão. E eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. E separasse esses segundos que nós teremos aqui no silêncio, entre você e Deus. Gratidão, gratidão e gratidão. Ele é o Deus que te vê em todos os momentos. Então agradeça. Ele é o Deus que veio, morreu e ressuscitou. Então agradeça. Querido Deus, nesta manhã, a gente não quer te pedir. Nessa manhã de sábado, aqui, nessa casa, que também é tua, e que se não fosse tua, nós nem estaríamos aqui nesse momento. Paira no ar o espírito de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito, 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 muito obrigado, muito obrigada. E eu estou aqui representando uma igreja que o Senhor acabou de ouvir. Corações talvez quebrantados, mas agradecidos. Talvez em luto, mas agradecidos. Porque nessa manhã a gente quer testemunhar que o Senhor continua sendo Deus em toda e qualquer situação. E nós te agradecemos e reconhecemos a tua soberania, Pai. Tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa verdadeira entrega. E nos perdoe, porque basicamente todos os dias a gente só consegue observar aquilo que tem faltado. Mas essa manhã a gente quer reconhecer que se a gente tem a Ti, a gente não precisa de mais nada. Se a gente tem a Tua presença ocupando o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento, tudo é preenchido, tudo. Então preenche o nosso coração. E para aqueles que ainda não conseguiram dizer essa manhã obrigado, que nessa semana, que hoje, durante esse dia, a Tua presença seja manifestada de forma tão clara nesse coração, que não exista outra palavra a ser expressada além de obrigado, Deus. Obrigada porque o Senhor veio e morreu por nós. E a gente não merece, a gente nunca mereceu e nunca merecemos. Mas te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Nós queremos continuar louvando e adorando o Teu santo nome neste lugar. Pai, por favor, aceite o nosso culto. É tudo que a gente tem e não é nada, mas pela Tua misericórdia aceita o nosso louvor. Se sinta adorado por nós e reconhecido por nós essa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode cantar? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
Glória a Deus, Ele que entregou tudo por nós. Nós estamos numa busca, na caminhada da vida, buscando entregar tudo que temos a Ele também. Não é fácil. Temos uma natureza egoísta, queremos tudo para nós, queremos estar no controle. E quando não estamos no controle, temos problemas, ansiedade, depressão. Isso nos persegue. E a única maneira que a gente encontra de ter uma vida feliz e plena é de verdade entregando tudo nas mãos dele, porque ele cuida melhor que a gente. Tudo por ele. Essa é a mensagem que vamos carregar nessa canção. Eu quero ver a igreja cantando. Os céus proclamam. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias. Declarar com mais força que nossa vida só por Ele. Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. Nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós. E nossa vida é só por Ele. Mais uma vez, a Ele a honra, a Ele.
Amém? É tudo por Ele, é tudo para a honra e para a glória dEle. Hoje mais cedo, conversando com o Josélio, nosso guitarrista, a gente estava falando sobre propósito. E quantas vezes na caminhada da nossa vida a gente não fica um pouco perdido? E dialogando a gente entendeu que existem vários propósitos diferentes na caminhada da vida. Talvez você tenha um propósito familiar, um propósito profissional, um propósito na sua comunidade, propósitos diferentes. Mas seja qual for o propósito que você escolher, esse dará trabalho. Não vai ser fácil chegar lá onde você planejou. Você vai ter que dedicar tempo, talvez conhecimento, vai ter que pedir estratégia, sabedoria. E quando a gente olha para a Bíblia, os propósitos estabelecidos por Deus para os seres humanos, todos esses propósitos não foram escolhas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: propósito não é uma escolha. Propósito é um embate, é um combate. Quando Deus olha para Moisés e fala: vai libertar o povo de Israel, Moisés falou: ah, que legal, Deus. Ele falou assim, ele ficou feliz? Ele ficou meio chateado. Falou: mas eu... Quando o anjo fala com Gideão: ó, vai lá libertar o povo, como que Gideão fica? Ah, mas eu sou o mais pobre, eu não tenho dinheiro. E a gente também é assim. Quando a gente tem um propósito na nossa vida, a gente às vezes quer correr porque a gente tem medo. A gente quer correr porque a gente não se acha capaz. A gente quer correr por vários motivos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Deus te escolhe para cumprir os propósitos que Ele designou a você, porque Ele conhece o melhor de você. Deus olha o melhor que você tem dentro de você, e é com base no melhor que Ele enxerga em você que Ele escolhe você para falar do amor dEle. Ele escolhe você para falar da esperança dEle, da alegria dEle e de tudo de bom que Ele tem para espalhar mundo afora. Nosso propósito é espalhar a mensagem de Cristo à nossa geração. Então que a gente não tenha medo. E se a gente estiver caminhando e estiver doendo, estiver machucando, tiver algum problema, tenha a fé de que nosso Deus é um Deus de milagres e Ele está no controle de todas as coisas. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Você pode cantar sim? Sim. Fé em quem? No Deus que faz milagres, que muda a história. No Deus que põe gigante no chão, é nele que eu creio. No Deus que faz milagres, que muda a história. No Deus que põe gigantes no chão, é nele que eu creio. Declare: não vivo. Não vivo pelo que vejo, Mas vivo pelo que creio. eu vivo pelo que creio. Minha esperança está num
convicção de que o Senhor é o dono da nossa história, que o Senhor já escreveu o nosso passado, presente e futuro. Nossa vida é tua, nosso corpo é teu, nossa voz é tua. Presta atenção nisso. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas. Porque te abate, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, porque te abate. declarar mais uma vez? Do Deus que faz. É nele que eu creio. Do Deus que faz. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a fé que pode escalar montanhas, que pode atravessar mares, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pelo sábado. Obrigado por esses louvores que são uma forma de nos elevar a Ti. E nós temos a santa presença e a certeza que o Senhor está aqui conosco. Se o Teu Santo Espírito traduza tudo que for dito aqui nessa manhã e que Ele continue conosco, habitando em cada coração. É isso que eu te peço por Jesus. Amém. Pode se sentar. Um feliz sábado para você. Ninguém respondeu, gente. Feliz sábado. Que alegria estar aqui para mim. Essa é a última vez que eu vou estar aqui com vocês. É o último dia, o último sábado, o último sermão que eu vou estar aqui com vocês. E para mim foi um privilégio muito grande. Não consigo nem colocar em palavras o privilégio que foi fazer parte dessa igreja nesse período de 1 ano. Cumpri os meus estágios aqui, mas muito além dos meus estágios. Eu tive encontros reais com Cristo aqui. Tenho certeza que Ele me colocou aqui porque Ele queria falar comigo. E vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Então eu agradeço a vida de cada um de vocês.
Eu estava pensando aqui no que eu ia subir para falar antes de começar o sermão, e eu pensei num privilégio. Eles já saíram. Mas eu nunca imaginei, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, lá em 2014, que eu pregaria e o Renato Max e a Sara Alves iam cantar no meu sermão. Eu nunca imaginei. Quando a Sara fez parte do Expressão Vocal, e eu era muito fã e ainda continuo sendo fã da Expressão Vocal, eu lembro muito bem das músicas que ela cantava, mas a música que mais marcou era aquele Este é Seu Lar, que foi lançado no álbum 2014. E para mim foi um privilégio tão grande na hora que eu terminei o sermão do primeiro culto, e aí eu chamei a Sara, na hora eu pensei, cara, eu tô pregando e a Sara tá cantando no meu sermão. Quando que eu tinha 10 anos que eu imaginava fazer isso? E aqui na central, a Sara acabou de entrar aqui, e ela nem sabe que eu estava falando dela, eu acho. Nem sabe, depois eu te falo. Mas eu agradeço a Deus por cada oportunidade que Ele me deu de estar aqui com vocês. Foi uma bênção muito grande na minha vida e ficará para sempre marcado no meu ministério, que eu comecei o meu ministério na Igreja Central de São Paulo. Deus seja louvado por isso. Vamos ao nosso texto bíblico desta manhã. Hoje você veio ali aqui para ler a Bíblia e você vai ler bastante ela. Posso te garantir isso. O verso base que eu escolhi para o nosso sermão de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la, tanto física quanto digital. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim, é um verso curto, mas é muito importante. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase que era bem assim, um servo chegou para o seu mestre e perguntou, mestre, como eu saberei que eu realmente aprendi aquilo que você me ensinou? Como eu realmente vou saber que eu aprendi com o Senhor? O mestre olhou para ele e falou assim, de alguém olhar para você e se lembrar de mim. Essa pequena ilustração nos confronta com uma verdade profunda, porque o maior chamado do cristão, além de seguir Jesus, é ser como Jesus. A fé vivida à distância, ela não transforma, é a fé vivida que revela quem realmente nós seguimos. Muitos hoje falam sobre Jesus, muitos hoje pregam sobre Jesus e até defendem o nome dele, mas o discipulado não se prova no discurso, e sim na prática. É quando as nossas palavras carregam a sua graça. É quando as nossas atitudes revelam a Jesus. E quando as nossas reações revelam o seu amor. Eu concluo que ser discípulo de Cristo é permitir que as pessoas vejam Cristo em nós. Mesmo quando não pronunciamos uma única palavra. Ser como Jesus não é buscar uma perfeição humana impossível. Mas se render a uma transformação diária. Dizer assim para Jesus todos os dias, Senhor, molda-me mais um pouco. É permitir que Ele trate o nosso caráter, cure as nossas feridas e alinhe o nosso coração ao seu. Quando o Espírito age, deixamos de ser apenas admiradores de Cristo e passamos a ser reflexos vivos dele neste mundo. Nessa manhã eu quero apresentar algumas características para vocês que se nós queremos ser como Jesus, nós temos que ter essas características. Abra sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34. Na minha Bíblia diz assim, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Eu vi uma história uma vez, eu gosto muito de histórias. Eu vi uma história uma vez de um menino chamado Rafael. O Rafael, ele era um rapaz bonito, um rapaz elegante, e ele era um rapaz muito cristão. Ele se dizia ser muito cristão. Ele pregava sobre amor, sobre perdão de Cristo, como é o poder do perdão é restaurador, e sobre a paz. E as pessoas admiravam ele porque ele pregava essas coisas e era muito bonito quando as pessoas assistiam os sermões dele. Um dia, ele estava saindo para um compromisso, e aí ele passou por uma determinada rua, e ele viu um homem caído no chão, sujo, com um olhar cansado, triste, e ninguém falava com ele. E ele então estendeu a mão para pedir ajuda. A hora que Rafael olhou para ele e falou assim,
pensou assim: eu não vou parar aqui. Outra pessoa certamente vai ajudar ele, então eu vou embora. E ele foi embora tentando convencer a si mesmo que a sua agenda para o reino era tarde demais para ter atrasos. Algum tempo depois, ali, naquela mesma rua, passou uma senhorinha chamada Esther. Ela não conhecia as profundas doutrinas da igreja, ela não tinha cargo na igreja, ninguém enxergava ela. Mas quando ela viu aquele rapaz caído no chão, o que ela fez? Parou imediatamente. Sentou do lado dele, secou seus ferimentos e começou a conversar com ele. Ela estava com a comida que ela iria comer à noite, ela repartiu com ele. E muito após, depois daquele lá, ela voltou e deu um casaco, porque naquela época estava muito frio. Ela voltou e entregou um casaco para ele. Naquela noite, Rafael pregou sobre o amor de Cristo, sobre como o poder restaurador do perdão de Jesus. Enquanto ele pregava, a cena que ele havia vivido de manhã com aquele rapaz havia voltado na mente dele, e ele começou a ficar inquieto. Ele estava pregando, mas ele não conseguia, ele olhava para as pessoas e ficava, mas como isso? E ele percebeu, mesmo com dor, que ele conhecia muitas palavras sobre Jesus Cristo, mas havia falhado em amar como Jesus amou. Queridos, o amor de Cristo não é seletivo, ele não escolhe o horário, não se limita à conveniência. Jesus amou quando ele era rejeitado, perdoou quando ele foi ferido e serviu quando ele estava cansado. Ele não apenas falou de amor, ele se entregou por amor. Jesus amou sem escolher pessoas, sem impor condições e sem esperar retorno. Ele amou os pecadores, rejeitados, traidores e até mesmo seus inimigos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. 33. Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quando falamos de amar como Jesus, eu não consigo enxergar um exemplo mais poderoso do que a cruz de Cristo. Na cruz, Jesus não está cercado de amigos, está cercado de zombadores. Jesus não recebe gratidão, ele recebe insultos, e não encontra arrependimento imediato, mas ódio e indiferença. Os braços estão abertos, não em um gesto de acolhimento simbólico, mas pregados em uma madeira. Seu corpo sangra, a sua alma sofre, e ainda assim, de sua boca não saem palavras de vingança, apenas uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que fazem. Esse amor de Cristo não é decisão, não é emocional, é uma decisão. Jesus não perdoa porque simplesmente ele sente vontade. Ele perdoa porque ele é amor. Na cruz, Jesus ensina que amar não é reagir como o mundo reage. Amar não é devolver na mesma moeda. E amar é escolher a graça, mesmo quando o preço é alto. Mesmo quando isso possa nos custar. Enquanto os soldados o crucificam, Jesus intercede. Enquanto o acusam injustamente, ele se entrega. Enquanto o ferem, ele cura. O corpo deles não, mas a possibilidade da alma deles poder ser salva. A cruz nos confronta porque revela que o verdadeiro amor não foge da dor. Atravessa a dor para salvar o outro. A cruz não é apenas o lugar da nossa salvação. Deve ser o modelo do nosso amor. Se nós queremos ser como Jesus, precisamos amar quando nós não somos compreendidos. Precisamos amar quando nós não somos compreendidos. Afinal, o mundo não conhecerá Cristo pelo quanto nós falarmos de amor, mas pelo quanto nós vivermos o amor que nós recebemos dele. Amar como Jesus é amar quando não somos amados. É amar mesmo quando dói na gente. E amar além das palavras, com atitudes.
O mundo não conhecerá Cristo pelo nosso discurso, mas pela forma de como nós o amamos. Se nós queremos ser como Jesus, além de amar, nós precisamos aprender a perdoar como Jesus perdoou. Eu gosto muito de histórias, como eu já falei para você, e eu ouvi uma história certa vez de uma mulher chamada Helena. Helena era uma mulher da igreja, ela era fervorosa também, ela participava, ela cantava aqui na frente, ela fazia tudo. Mas ela carregava uma ferida muito grande no seu coração. Anos atrás, o irmão dela havia roubado aquilo que era direito dela. E pior, havia rompido a sua confiança entre as famílias. Ninguém se falava. Ela participava de todas as atividades da igreja, todas que você pode imaginar. Mas quando o nome do irmão dela era citado, ela entrava em desespero. Certo dia, durante o culto simples, ela escutou a palavra do pregador dizer assim: perdoai e sereis perdoados. Helena, ela sentiu o peso daquelas palavras no seu coração. Tentou afastá-las no primeiro momento. Ela disse em seu coração: Jesus, não sabem o quanto me feriram. Só que o que ela esquecia é que Ele sabe melhor do que cada um de nós o que é ser rejeitado, traído e injustamente ferido. Naquela mesma semana, Helena recebeu a notícia de que o seu irmão estava muito doente. Tão doente que estava à beira da morte. E ela então pensou: será que eu visito ele? Eu não sei, eu estou com uma dor no coração, mas será que eu vou? E ela foi. Chegou no quarto, o irmão dela estava deitado na cama, e ele falou o seguinte: eu sei que você veio aqui para me ver, mas eu queria te falar as seguintes palavras. Eu sei que eu não mereço, mas eu carrego um arrependimento que tem me consumido. O que eu fiz com você tem sido o meu maior peso. Naquela hora, Helena, ela ficou parada, ela não sabia o que fazer. Na cabeça dela havia duas vozes, a da graça divina e da justiça humana. O que ela iria fazer naquele momento? Enquanto ela olhava, ela se lembrou de quem? De Jesus. Humilhado, traído por aqueles que amavam, e ainda assim dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Naquele momento, Helena compreendeu que o perdão de Cristo havia sido dado a nós, não porque nós merecíamos, e nós nunca mereceremos, mas porque sem Ele, nós estaríamos perdidos para sempre. Com lágrimas nos olhos, Helena segurou a mão do irmão e disse: o que você me fez me machucou profundamente, mas eu escolho te perdoar. Naquele momento, nenhuma dor apareceu do nada, desapareceu do nada, mas foi algo quebrado dentro dela. O peso que ela carregava há anos começou a cair. Ao sair daquele quarto, Helena entendeu que perdoar como Jesus perdoou não é esquecer o passado e nem negar a ferida. Decidir ver prisioneiro dela. A cruz é o lugar de dor extrema. Jesus está com dor física pelos cravos em suas mãos e pés. Está sentindo dor emocional pela rejeição, pela traição e pelo abandono daqueles que estavam lá. Mas a maior dor era espiritual, por carregar o pecado de toda a humanidade. E é exatamente nesse cenário, quando qualquer ser humano clamaria por justiça e vingança, que Jesus surpreende o céu e a terra com uma simples oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Observe, Jesus não pede: Pai, os castigue, Pai, os julgue. Jesus, ele não se defende. Jesus, ele intercede por aqueles que está ferindo, porque aqui nós aprendemos que o perdão de Jesus não depende de arrependimento prévio. O perdão de Jesus não espera a mudança do outro. E o perdão de Jesus não é reação emocional, é decisão espiritual. Na cruz, Jesus nos ensina que o verdadeiro não ignora a justiça, mas escolhe não ser governado por ela. O perdão não nega a ferida, mas impede que a ferida governe o coração. Queridos, se nós queremos ser como Jesus, precisamos aprender a perdoar
e aprender a perdoar como Jesus é escolher a graça, quando tudo dentro de nós pede a vingança. A cruz nos confronta, porque revela que não há cristianismo sem perdão. Quem foi perdoado na cruz precisa aprender a ser perdoado à sombra dela. Se Cristo nos perdoou com cravos em suas mãos, quem somos nós para reter perdão com as nossas mãos livres? Perdoar como Jesus é libertar o coração da amargura, quebrar cadeias emocionais e espirituais, escolher a cruz ao invés do ressentimento. Quem se recusa a perdoar se torna o prisioneiro da sua própria dor. Quem se recusa a perdoar se torna prisioneiro da sua própria dor. Se nós queremos ser como Jesus, além de amar e perdoar, nós precisamos aprender a servir como Jesus serviu. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. É um versículo muito conhecido de todos nós. E ele revela bem o que é o discipulado. Marcos capítulo 10, verso 45. Diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vi uma história de um jovem chamado André. André, ele era um homem muito cristão também. Ele gostava de fazer coisas para Deus. Ele olhava para Jesus e falava assim: Senhor, sempre orava assim: Senhor, usa de forma extraordinária na tua obra. Só que no fundo do coração de André, ele apenas queria aplausos, reconhecimentos e posições de destaque. Um certo dia, aconteceu uma situação constrangedora na igreja. Um homem chamado Seu Joaquim estava passando mal no fundo do templo. E aí André começou a observar, as outras pessoas começaram a observar, e aquela situação que o Joaquim estava, era necessária uma ajuda imediata, não era algo grave, mas era necessária uma ajuda imediata. André começou a observar de longe, até que chegou uma pessoa para ajudar o Seu Joaquim. A Dona Marta. Dona Marta era responsável pela limpeza da igreja. Ela chegou, falou com ele, deu-lhe água para beber, fez um carinho e disse palavras confortadoras para aquele senhor. André só observava de distância, mas quando de repente lembrou-se de Jesus ajoelhado diante dos discípulos, lavando pés sujos, realizando um trabalho reservado ao servo mais simples. O mestre e senhor de tudo não escolheu o lugar de honra, mas o chão. Não levantou a voz para ser notado, mas se inclinou para amar. Naquela noite, André entendeu que servir como Jesus serviu não é fazer coisas grandiosas para ser visto, mas fazer coisas simples com um coração cheio de amor. Voltando para João capítulo 13, nós temos uma das histórias mais confrontadoras de toda a Bíblia. João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo já colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Como eu falei, poucas cenas da Bíblia são tão confrontadoras quanto essa. Jesus sabe quem ele é, Jesus sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Ele sabe que está chegando a hora dele. Mas mesmo assim,
aquele que é digno de exigir toda a honra, se levanta da mesa, tira o manto, pega a toalha e se ajoelha. O mestre, nesse simples gesto, assume a posição do menor. O Senhor toma o lugar do mais simples servo. Aquele que é digno de glória, escolhe o chão. Mas aqueles pés que Jesus estava lavando, não eram pés limpos. Eram pés de poeira, de falhas, de estradas. Ali estavam os pés daqueles que o negariam um pouco depois daquela hora. Ali estavam os pés daqueles que o fugiriam dele daqui a poucas horas. Mas ali estavam os pés de Judas, a quem já havia decidido naquele momento trair Jesus. Mesmo assim, Jesus, sabendo de tudo isso, ele não pula ninguém. Ele não seleciona quem merece ser servido. Ele não pergunta: você vai ser fiel a mim até a morte? Senão eu não vou lavar o teu pé. Não, ele não pula ninguém. Ele lava os pés de todos os discípulos. Nesse gesto, Jesus ensina que o verdadeiro serviço não depende do comportamento do outro, não escolhe pessoas e principalmente não busca reconhecimento. Pedro resiste. Você vai observar no verso 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não saberás agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, ele então tenta falar com Jesus: não, você não vai lavar meu pé, porque o orgulho, ele sempre estranha a humildade. Mas então Jesus olha para ele e fala assim: se eu não lavar o teu pé, não tens parte comigo. É como se ele estivesse dizendo para Pedro e para cada um de nós: quem não aprende a servir, ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Ao lavar os pés, Jesus está dizendo sem palavras: no meu reino, grandeza não está em quem manda, está em quem se ajoelha. Aqui nós aprendemos que servir como Jesus serviu é fazer o que ninguém quer fazer, é assumir tarefas invisíveis e é amar em atitudes simples e profundas. Depois de lavar os pés, Jesus continua no versículo 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis os que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus concluiu: eu deixei o exemplo para vocês fazerem isso com as outras pessoas. Querido, servir como Jesus é deixar a toalha falar muito mais alto que o título. É servir quando ninguém está te olhando. É servir quem talvez até nunca reconheça. É entender que o reino de Deus avança quando nós aprendemos a nos ajoelhar. Jesus não apenas ensinou sobre o serviço, ele viveu o serviço. E quem quer ser como ele precisa aprender a pegar a toalha antes de buscar o lugar de destaque. No reino de Deus, quem se abaixa para servir é levantado por Deus. Se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos, além de amar, perdoar e servir, aprender a ter compaixão das pessoas, como Jesus teve. Eu vi uma história, uma vez, de uma cidade chamada Vale Seco. Nessa cidade, era uma pequena cidade, todos se conheciam. Só que ninguém tinha tempo para ninguém. Ninguém conversava com ninguém, todo mundo conhecia. Eu conheço você, mas eu não falo com você. É como se fosse isso. E aquela cidade era morta. Todo mundo se conhecia, mas não havia brilho naquela cidade. Havia na praça da cidade, ali próximo, um homem chamado Elias. Elias, ele era conhecido como o mendigo da cidade. Ninguém nunca em toda a sua vida havia parado para conversar com ele. Em um determinado momento daquele ano, aconteceu um evento religioso na cidade.
pessoas bem vestidas, com a Bíblia debaixo do braço, falavam sobre amor. Todas as pessoas passavam por ele, mas ninguém parava. A diferença havia se tornado algo normal. Entre a multidão, havia uma mulher chamada Ana, simples, carregando suas compras e preocupações no seu coração. Ela também estava atrasada, também tinha os seus problemas. Mas ao passar por Elias, ela não pensou duas vezes. Sentou-se ao lado dele e perguntou algo que ninguém jamais havia perguntado para ele. Uma simples pergunta que mudaria a vida dele para sempre. Qual o seu nome? Elias, naquele momento, ele começou a chorar. Com a voz trêmula, então ele respondeu. E aí continuou contando a sua história. Falou da família que perdeu, falou do trabalho que se foi, das escolhas erradas que ele fez e das portas que se fecharam para ele. Ana ouviu sem pressa, não interrompeu, mas também não o julgou. Apenas ouviu. Depois, aquelas compras, ela estava carregando a comida que ele ia comer naquele dia. Ela dividiu com ele e levou até um lugar mais seguro e no final prometeu voltar. Enquanto Ana caminhava, ela se lembrou de Jesus. Ele parava no meio da multidão por causa de um cego. Tocava leprosos rejeitados e se compadecia das pessoas que ninguém mais via. A compaixão de Jesus não era apenas sentir pena, era se aproximar, tocar, ouvir e muito mais do que isso, agir. No dia seguinte, Ana voltou, trouxe comida, roupas e mais do que isso, ela trouxe dignidade para aquele homem. Essa história nos ensina que ter compaixão como Jesus teve é ir além do sentimento passageiro. É parar quando todo mundo corre. É enxergar aquilo que todos ignoram. É tocar quando todos evitam. Jesus não teve compaixão de longe. Ele se aproximou, sentiu a dor do outro e agiu. Queridos, quando nós escolhemos viver assim, nós nos tornamos instrumentos vivos da graça de Deus neste mundo. No capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 14, diz o seguinte: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A Bíblia diz que ao ver a grande multidão, Jesus teve compaixão dela. Antes do milagre acontecer, algo já havia acontecido, já havia se movido dentro do coração de Cristo. Jesus, ele não vê apenas uma multidão numerosa. Ele vê pessoas cansadas, ele vê pessoas famintas, ele vê pessoas frágeis. Mas muito mais do que isso, ele vê pessoas necessitadas. Enquanto os discípulos enxergam um problema, Jesus enxerga uma responsabilidade. Os discípulos sugerem algo lógico. Despede a multidão para que então a gente vai comprar alimento. Mas Jesus responde com algo que nasce da sua compaixão. Dá-lhe voz de comer. Jesus poderia ter criado pão do nada, mas ele escolhe começar com um pouco que alguém entrega. A compaixão de Jesus, ela não transfere o problema, ela resolve o problema. Ele não manda embora quem tem necessidade. Ele não ignora a fome dizendo que isso não é espiritual, porque para Jesus necessidade física também importa. Antes de multiplicar, Jesus mandou o povo sentar, organizou a multidão e agradeceu o alimento. O milagre, ele nasce em um ambiente de cuidado, ordem, mas principalmente de gratidão. Todos comeram até se fartar. Aqui aprendemos que a compaixão de Jesus vê a necessidade antes que alguém peça. A compaixão de Jesus não manda embora quem está carente. A compaixão de Jesus transforma pouco em suficiente. A compaixão de Jesus age de forma prática e concreta. A compaixão de Jesus não foi só um sentimento do coração. Foi ação nas suas mãos. Ele sentiu,
se envolveu e supriu a necessidade de cada um. Queridos, ter compaixão como Jesus é parar para perceber a fome, a dor, a carência das pessoas ao nosso redor. É entender que não podemos mandar embora quem Deus colocou diante de nós. É oferecer o pouco que temos para Deus, para Ele fazer um milagre. Enquanto alguns perguntam, quem vai resolver essa questão? Jesus pergunta, o que você tem para me oferecer? A compaixão verdadeira não pergunta se é possível, ela pergunta se aquilo é necessário. E quando a compaixão encontra fé, o milagre acontece. Porque aonde compaixão, Deus sempre age. Ser como Jesus, além de amar, perdoar, servir e ter compaixão, é aprender a obedecer como Jesus obedeceu. Eu gosto muito de histórias, e eu ouvi uma história uma vez de um menino chamado Lucas. Lucas, ele era um menino cristão, não frequentava tanto a igreja, mas era um menino cristão. Sempre lia as escrituras, sempre estava em contato, só não gostava de ir para a igreja. Porque há algum tempo atrás, um amigo que ele tinha dentro da igreja, de alguma forma o havia ferido. E o relacionamento terminou em mágoa. Então ele se afastou um pouco da igreja, continuou seguindo a Cristo, mas toda a igreja. Certa vez Lucas teve um desejo forte no coração de visitar esse amigo, com quem havia rompido alguns anos antes. A relação havia terminado em mágoa, todo mundo, cada um para um lado, e ele pensava, por que esse sentimento está vindo para mim? Isso não pode ser de Deus. Porque se fosse de Deus, não me traria dor. Jesus não quer me dar dor. Não pode ser de Deus. Então ele afastou aquele sentimento para ele. Naquela mesma noite, ele estava vendo as escrituras. E se deparou com a cena de Jesus no Getsemane. Ali, o Filho de Deus, tomado por angústia, orava, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz a frase que resume muito bem o discipulado, contudo, seja como tu queres, não como eu quero. Então Lucas, ele tomou uma decisão. Eu vou até a casa dele. Ele estava com muito medo. Ele não sabia se ele seria bem recebido na casa. O que poderia acontecer com aquele encontro? Mas ele foi. A conversa foi difícil, cheia de silêncios, lembranças muito dolorosas. Mas naquele momento, algo foi curado dentro dele. Não apenas na relação, mas dentro do próprio Lucas. A obediência não mudou apenas a situação. Mudou a vida completa dele. Ao voltar para casa, Lucas entendeu uma verdade profunda. Que obedecer como Jesus obedeceu, não é a fazer a vontade de Deus, apenas quando ela é agradável. Mas permanecer fiel, mesmo que nos custe a cruz. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, nós lemos então a história de Jesus no Getsemane. Capítulo 26, no versículo 36 em diante, ele diz assim, Mateus 26, versículo 36 em diante. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste à morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nenhuma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo,
porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Então, repetindo as mesmas palavras, voltou-se para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos vós, vamos, eis que o traidor se aproxima. O Getsemane não é apenas um jardim, é um lugar onde vontades entram em confronto. Ali Jesus não enfrenta soldados, ali Jesus ainda não está carregando sua cruz, Jesus ainda não sente os cravos em suas mãos, mas ele está enfrentando algo muito mais profundo: a luta entre o querer humano e a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus está angustiado até a morte. Ele sua como gotas de sangue, sente o peso da cruz muito antes de tocá-la. Aqui aprendemos algo essencial com Jesus. Jesus não finge que não dói. Ele não espiritualiza a dor. Ele não reprime o sofrimento. O que ele faz? Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus nos mostra que a obediência não é a ausência da vontade própria. Jesus tinha vontade, Jesus sentia medo. Jesus estava sentindo dor. Mas a grandeza de Cristo não está em sentir. Está em não deixar aquele sentimento governar a decisão. Logo em seguida, ele declara a frase que define o discipulado: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesse momento, Jesus ensina que obediência não é fazer aquilo que é fácil. Obediência não é fazer aquilo que agrada. Obediência é fazer o que Deus quer, mesmo quando isso nos custe. O Getsemane revela que a obediência verdadeira acontece antes da cruz. A vitória não começa no Calvário, começa no lugar secreto. A cruz só foi suportada porque a vontade já havia sido rendida. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. Isso eu consigo aprender outra lição. Isso nos ensina que há batalhas espirituais que ninguém pode lutar por nós. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam dormindo. Jesus se levanta do chão, diferente como entrou no jardim. Ele entra angustiado, mas ele sai decidido. Quando os soldados chegam, Jesus não foge, não discute e não resiste. Ele simplesmente já venceu no secreto. Ele não precisa lutar em público. Porque aquele que já venceu no secreto não precisa lutar em público. Obedecer como Jesus é confiar mesmo sem entender. É permanecer fiel em tempos difíceis. Eu concluo que ser como Jesus é ser o exemplo como Ele foi. Amar, perdoar, servir e ter compaixão. Jesus viveu todas essas características na sua vida. Jesus ele encarnou o amor em si próprio. Jesus perdoou aqueles que estavam ferindo na cruz. Jesus serviu mesmo quando ele era digno de exigir qualquer honra. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Jesus não foi para a cruz por causa da traição de Judas, não. Jesus não foi para a cruz por causa da inveja dos sacerdotes. Jesus ele não foi para a cruz por conta da covardia de Pôncio Pilatos. Jesus foi para a cruz por causa dos meus e dos seus pecados. A Bíblia diz que Cristo tomou os nossos pecados sobre si. Ninguém tem amor maior do que este: dar a própria vida no lugar de seus amigos. Ser como Jesus é, antes de tudo, viver de modo que a nossa vida fale muito mais alto do que as nossas palavras. Jesus não apenas ensinou sobre amor, perdão, sobre serviço, obediência. Ele encarnou cada uma dessas virtudes no seu cotidiano.
Seu maior sermão não foi pregado em cima de montes, dentro de sinagogas, não. Foi através da sua vida, das suas atitudes. Simples, firmes e coerentes. Ser como Jesus é ser exemplo quando ninguém está aplaudindo. É amar quando é mais fácil julgar. Perdoar quando ainda a dor é recente. Servir quando o orgulho pede reconhecimento. Jesus toca os intocáveis, ouviu os desprezados. Sentou-se à mesa com os pecadores e permaneceu fiel ao Pai mesmo quando esgotou a própria vida. Ser exemplo como Jesus foi, permitir que outras pessoas vejam Cristo refletido em nós. Não se trata da perfeição humana, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição humana, mas de disposição diária para obedecer, de um coração sensível à vontade de Deus e de uma fé que se manifesta em ações. Você já imaginou Jesus jogando a cruz no chão e falando assim: já cansei, já chega, não quero mais. O que eu fiz não foi nada além de bondade para vocês. Vocês quebraram a minha confiança e o meu coração. E mesmo que vocês tentem pedir perdão, e eu não sei como, mas sei que vocês não vão fazer isso. Já chega, eu não quero mais. Cansei. Nem conseguimos imaginar Jesus fazendo isso. Mas a razão de ele ser assim é que ele quer dar o exemplo para cada um de nós. Aquele da igreja ser como Jesus é amar mais, perdoar sempre, servir com humildade, obedecer com fé e viver para a glória de Deus. Pode colocar aí na tela para mim essa história impressionante, com ela eu quero finalizar. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu esse livro Discipulado, que é um livro para quem é da teologia. Ele é um livro maravilhoso. Quem foi Bonhoeffer? Bonhoeffer foi um teólogo luterano alemão que viveu durante a ascensão do nazismo. Quando Hitler chegou ao poder, grande parte da igreja alemã escolheu o caminho mais confortável. Qual que era o caminho mais confortável? Adaptar o evangelho ao regime, silenciar durante a justiça, preservar templos, cargos e privilégios. Bonhoeffer fez o caminho oposto. Ele denunciou publicamente a idolatria do nazismo. Afirmou que uma igreja que não defende os judeus não pode ser chamada Igreja de Cristo. E ajudou a fundar um seminário para formar pastores que não se curvariam perante o Estado. O seminário foi fechado um tempo depois. Muitos dos seus alunos foram perseguidos e alguns morreram. Bonhoeffer teve oportunidades reais de escapar. Amigos o levaram para os Estados Unidos um pouco antes da guerra se intensificar por lá. Lá estava seguro, era respeitado, com uma grande carreira acadêmica. Ele estava garantido lá. Mas depois de poucas semanas ele tomou uma decisão que não fazia sentido estratégico algum. O que ele fez? Voltou para a Alemanha. O motivo que ele deu é brutalmente simples. Não tenho o direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra, se não compartilhar agora do sofrimento do meu povo. Ele sabia o risco, ele sabia o custo que aquilo ia ter. De volta à Alemanha, envolveu-se então na resistência contra Hitler. Foi preso em 1943, passou quase 2 anos presos em campos de concentração. Mas mesmo ali, continuou pastoreando. Orando com presos, encorajava guardas, escrevendo cartas que até hoje moldam a teologia cristã. Pouco antes do fim da guerra, em abril de 1945, Bonhoeffer foi enforcado por ordem direta do regime nazista. Um médico do campo que havia presenciado a sua execução disse as seguintes palavras: nunca vi alguém morrer com tamanha entrega a Deus. Ele viveu de tal maneira que sua vida apontava para o outro. Agora, olha essa frase, uma das frases que ele tem nesse livro Discipulado. Cristo chama, o discípulo simplesmente o segue. Isso é graça e mandamentos unidos em uma coisa só. Só o que crê é obediente. Só o obediente é que crê. Isso nos ensina que fé e obediência são inseparáveis. Seguir Cristo é responder com a graça e obediência, pois quem verdadeiramente crê, obedece. E quem obedece demonstra que crê.
Se Paulo estivesse diante da vida de Bonhoeffer, 1 Coríntios 11:1 não soaria como uma arrogância, mas como uma consequência natural. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A história de Dietrich Bonhoeffer não é apenas sobre um homem corajoso, é sobre alguém que decidiu levar Jesus a sério. Ele entendeu que seguir a Cristo não é admirar de longe, mas é caminhar nos mesmos passos, mesmo quando o caminho leva à cruz. Bonhoeffer escolheu ser como Jesus. Jesus falou a verdade quando o silêncio era mais seguro. Jesus permaneceu fiel quando a obediência custou tudo, inclusive a própria vida. Jesus permaneceu fiel e amou, mesmo quando aqueles que o condenaram. Ser como Jesus para Bonhoeffer não foi um ideal teórico, foi uma decisão diária. Ele entendeu que a fé verdadeira se revela quando nós escolhemos o caráter de Cristo acima da nossa compaixão, do nosso conforto, da nossa reputação e da nossa própria vida. Bonhoeffer disse mais uma frase incrível do livro Discipulado que ele tem. O discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. Cristo hoje continua dizendo, queridos, segue-me. Segui-lo significa viver uma fé encarnada. Talvez Deus não esteja pedindo para você que você enfrente uma prisão, assim como Bonhoeffer. Mas Ele está pedindo algo tão profundo quanto morrer para o orgulho, para a conveniência e para uma fé superficial. Ele nos chama a refletir o caráter de Jesus no lar, na igreja, na sociedade, a ser luz quando as trevas parecem ser mais fortes. Uma frase que eu gosto muito também, eu não coloquei aqui, mas quando Cristo chama um homem, Ele o chama para vir e morrer. Quando nós escolhemos ser como Jesus, mesmo que o mundo nos rejeite, o céu nos reconhece. Nós precisamos entender, queridos, que não há prejuízo algum em nos entregarmos para Deus. Muitos de nós temos vivido dores desnecessárias na nossa caminhada, porque ainda não entregamos para Ele aquilo que Ele tem nos pedido todos os dias. E eu estou aqui para te dizer que o mais doído e doloroso do que quando Jesus pede alguma coisa, é quando a gente não entrega para Ele o que Ele pede para a gente. Bonhoeffer disse: o discipulado é de graça, mas ele custará a sua vida. Porque o Evangelho não custa nada, mas exige tudo. Isso nos ensina que, embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, seguir Jesus implica renúncia, compromisso e entrega completa da nossa própria vida. O Evangelho não exige pagamento algum, mas chama o discípulo a viver totalmente para Cristo. A cruz, ela deve ser o modelo do nosso amor, do nosso perdão, do nosso serviço, da nossa compaixão e da nossa obediência. Se a salvação não foi lhe oferecida gratuitamente, não viva como se ela não tivesse valor. Jesus não chamou apenas para crer nele, mas para sermos como Ele. Ser como Jesus é negar a si mesmo, amar como Ele amou, obedecer como Ele obedeceu e entregar a própria vida nas mãos do Pai. Queridos, Jesus Cristo está voltando. E eu acredito que está muito breve. Sabe quando Jesus Cristo vai voltar? Eu consigo dizer para você. Sabe quando Jesus vai voltar? Na hora certa. O que nós devemos fazer? Amar, perdoar, servir, ter compaixão, nos preparar para o encontro com Ele deve ser a nossa principal prioridade na nossa vida. Se a salvação foi lhe dada, irmão, não finja como se esse valor. Eles vão cantar essa música agora, e essa música para mim, essa música é incrível. É uma das músicas que eu mais amo na vida. E a letra dela diz o seguinte: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu imagino Paulo dizendo aquilo. Na vida conturbada que ele teve, o maior pregador da história da humanidade decidiu servir a Cristo durante toda a sua vida,
após o encontro que ele teve com Jesus, mas ele dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que essa música possa ser a sua oração neste momento. Que Deus te abençoe. Eu vivi tão longe de Jesus.
um verso que eu gosto muito da Bíblia, que todos os sermões que você reparar, eu pelo menos percebi que eu sempre falei, que é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Jesus disse assim: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, agora sobre o muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo sábado. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma obra, mas o Senhor conta com a gente. Mas nós sabemos que o Senhor não depende da gente, porque os teus planos são perfeitos. Obrigado porque com o Senhor nós aprendemos que nós devemos amar sempre, sempre perdoar. Entendemos que a grandeza no reino de Deus é servir. Entendemos que temos que ter compaixão com as pessoas e obedecer, mesmo que isso possa custar a nossa vida. Entendemos que o discipulado é de graça, mas que custará a nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajude a cada dia a dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me como servo teu. Que o Senhor nos dê um abençoado sábado na tua companhia. Abençoe cada família aqui, que o teu Espírito derrame bênçãos especiais para cada família. Nos ajude, Senhor, nós sabemos que o tempo está acabando aqui nesta terra, e que as pessoas vão conhecer Cristo não pelo nosso discurso, mas pela forma de como o amamos. Que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado para você. Em meu coração